Seja muito bem-vindo a mais uma temática aqui no canal Reino em 360 Graus. Se você é novo por aqui, não tem problema algum. Eu vou deixar um card bem aqui em cima e você será direcionado para o nosso vídeo de apresentação, onde nós explicamos o intuito e o propósito deste canal. Esta temática será disponibilizada de forma integral, tanto no YouTube quanto no Spotify. Porém, também será disponibilizada em partes no YouTube para que você tenha um pouco mais de flexibilidade e comodidade para assistir a mais esta temática. Sem mais recados, vamos para a nossa temática logo após a nossa vinheta. E segue a vinheta. Estou hoje aqui novamente com o teólogo, professor Rafael Gustavo. Eu estou muito feliz porque ele aceitou voltar. Então, assim, ele é mais louco do que eu, porque eu fui louco de convidar ele para voltar, e ele foi louco de aceitar e voltou. E se ele voltou é porque ele gostou da loucura que a gente faz aqui. Mas eu estou muito feliz porque na primeira vez que ele veio, para mim foi uma aula de simplicidade. Tá? Eu quero dizer aqui ao vivo, e não é rasgando seda não, mas para mim foi uma aula de simplicidade. A maneira como ele expôs as opiniões dele, naquilo que ele crê, não ofendeu ninguém, não quis tomar partido de nada, mas para mim foi uma aula de humildade. Então, assim, eu estou muito feliz porque eu acredito que eu vou ver isso novamente, e eu quero te agradecer, Rafael, por ter aceito o convite, aceitar o desafio e apoiar o nosso canal aqui, que tem tentado levar essa mensagem um pouco mais adiante aí. Que Deus abençoe e muito obrigado, viu? Ótimo, prazer é todo meu, querido. Primeira vez a gente teve um bate-papo muito gostoso, né? Falar das coisas de Deus é sempre muito bom, e para mim também é um prazer estar de volta aqui. Você foi muito bem na interlocução aí da nossa conversa, né? Colocou os pontos a serem debatidos. Ficou fácil para mim. E para mim é muito bom estar aqui. Sempre que precisar, pode contar com a nossa ajuda aí, cara. Mas fala para nós, dá um spoilerzinho aí do que você vai trazer para a gente. Ótimo. Nós vamos falar um pouco de escatologia dessa vez, né? Vamos tirar o véu, descortinar aí. Falar um pouquinho da revelação dos últimos dias aí. Claro, com muita base bíblica, aprofundado nas escrituras. Falar um pouquinho de cada linha de interpretação, mas defender a que eu mais acredito, que é a mais correta, é a mais bíblica, mas com muita humildade, sem querer ofender ninguém aí, trazer um pouquinho do meu ponto de vista. Vai ser um prazer. Uau! Então, se você gosta desse tipo de assunto, fica. Se você não gosta, fica também, para você aprender um pouco, começar a gostar. Porque eu acredito que esse termo, escatologia, ele trouxe tanto medo, tanto receio no meio da igreja, que as pessoas pararam de discutir e estudar. Aí, uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro, outros acreditam de outro, se fecham, não há um debate, não há uma convergência, não há uma conclusão, porque todo mundo tem razão, né? São pensamentos diferentes, só que todos acreditam que é a verdade. Só que eu não acredito que exista três linhas de pensamento diferentes sendo as três verdades. Uma tem que ser verdade, duas tem que ser mentira, ou as três é mentira. Brincadeiras à parte, mas eu vejo, Rafael, que é um assunto. Eu entendo que a missão da igreja é pregar o evangelho, é fazer a missão dela, mas eu sempre vejo, toda vez que a gente entra nessa discussão, mas a igreja tem que olhar para o futuro ou tem que olhar para o presente? Eu sempre lembro da passagem de Neemias, cara, sempre. Que eles ali construindo o muro, eles estavam fazendo a obra e ao mesmo tempo com a espada na outra mão, porque poderia vir a guerra, né? Então, Sim, com assim, a certeza. gente tem que estar fazendo, sim, o nosso trabalho, mas estar atento para aquilo que o futuro está nos preservando. E eu acredito que a igreja perdeu interesse, porque muitas pessoas denegriram essa doutrina, vamos falar, né, doutrina dos finais Sim. dos tempos, denegriram, falaram tanta besteira, tanto sensacionalismo, tanta, tanta coisa louca, que tirou o cerne da verdade, né, cara? Porque Isso. eu vou ser bem sincero com você, a Bíblia diz: eu não farei nada sem antes revelar aos meus profetas. Sim. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu acredito que Deus não tem filho favorito, mas Deus tem aqueles que são mais íntimos, aqueles que se interessam. Cara, o que, Uhum. que fez aquele anjo voltar entre Daniel 9 e Daniel 10? Daniel 9, o anjo veio e pau, tá aqui a profecia, Daniel.
Daniel ficou quieto? Não. Ele falou, não entendi nada. Orar, jejuar e buscar. Eu vou buscar. Já que você veio falar, você vai explicar também. E começou a orar e buscar. E na hora que ele começou a buscar, só dele ter colocado o coração em buscar e mostrou interesse para Deus, o anjo já tinha sido enviado para voltar. Mas teve um probleminha ali e demorou 25, 21 anos para chegar. Demorou 21 dias, 21 né? dias. Meu Deus, se eu falar 21 anos. Se 21 dias os caras já não querem Eu fazer. creio. Viu? 21 dias Deus já não quer fazer o jejum. Ei, se 21 dias Deus já não quer fazer o jejum, imagina se fosse 25, Meu Deus, 21 anos. Fala, O que eu creio fala. também, querido, é que você falou bem, o sensacionalismo, né? Fazem a escatologia em cima da notícia que sai no jornal no dia seguinte. É a escatologia especulativa sobre o noticiário. Isso está errado. A gente vai na Bíblia para conferir se estamos no caminho certo, não através da notícia. Porque a Bíblia não mente, já alguns sites de notícias aí, eles são bem tendenciosos. Outra coisa que eu vejo que há um erro também, não, e porque esse assunto ele não é explanado da forma correta, e talvez as pessoas pararam de se preocupar um pouco com ele, é porque eu vejo muita pregação hoje que é um antropocentrismo puro dentro da igreja, né? Ou um materialismo. Ou se prega para o homem, ou se prega um materialismo, uma vida boa aqui, uma fartura aqui. Então, eu creio que esses motivos fizeram que esse tema ele fosse um pouco banalizado, deixado de lado, esquecido, ou até mesmo esquecido mesmo e deixado de lado, porque a gente vê que muitas pessoas hoje se dizem doutores de escatologia. Mas é o REC repete, escuta e fala, mas não se aprofunda, não busca, não lê, não sabe. Eu acho que é um tema que tem que ser muito pregado, muito buscado, porque é a nossa bendita esperança. É a bendita esperança. É aí que eu falo. É o desejo que, se o cristão não tem anseio de ver a volta de Cristo, então tá tudo errado, cara. Então nós temos que pregar a escatologia, porque se você vai falar de escatologia, você vai falar sobre a volta de Cristo. Não tem como, né? Agora, é o que além de eu falar que é falta de interesse de entender como as coisas vão voltar, como ele vai voltar e como as coisas vão acontecer, eu também vejo a questão a falta de interesse na origem, porque, somos embaixadores do reino. Tá, queridão, o que você conhece do reino para você se intitular um embaixador? Né? Mas, para a gente não ficar esticando o chiclete aqui, deixa eu dar um aviso antes, porque daqui a pouco o Rafael vai ligar a metralhadora ali e acabou, tá? Quem não viu, né? Quem chegou aqui a primeira vez e fala, mas peraí, o Rafael já fez uma entrevista, quem é esse cara, tal? Eu não vou ler a bio dele aqui, ok? A biografia dele, eu não vou ler hoje. Por quê? Porque ele já gravou uma entrevista, eu vou fazer diferente. Tá vendo onde eu tô apontando aqui o dedinho? Eu vou deixar um card aqui, esse card vai direcionar você lá para a entrevista que ele fez. Se você tiver interesse, você pode até parar aqui, ir lá, só ouvir a bio, ou para aqui, vê a entrevista, depois você volta, ou assiste aqui, depois você volta lá, não importa. Mas está aqui o cardzinho. E a mesma liberdade que eu dei para o Rafael para a entrevista, para ele responder as perguntas, é a mesma liberdade que ele vai ter aqui. Se você discorda do que ele falar aqui, eu prefiro que você venha e fale a sua visão aqui no canal do que lá no YouTube. Estuda mais. Não, mas está escrito em tal lugar. É porque não tem necessidade. Você tem liberdade para isso, ok? Mas a gente está pedindo para que não seja necessário esse tipo de discussão. Eu prefiro que você venha aqui e fale, olha, ele pensa dessa forma, eu penso o contrário dele. Posso falar? Pode e deve. Essa é a visão do canal, a gente tem que chegar num consenso. Tá? Então, gente, se ele falar aqui que ele é corintiano, vai ser e acabou. Não vou desligar a chamada, não vai fazer nada, eu vou continuar. Tá? Eu vou estar intercedendo aqui por dentro, né? Vou estar orando em línguas aqui por dentro, é brincadeira. Mas, entenda, ele vai trazer a opinião dele, eu vou questionar sim, porque eu sou o língua preta aqui, eu gosto de fazer pergunta, mas, Rafael, agora é com você e manda bala no que você trouxe pra gente e sinta-se em casa. Bora! Bom, eu quero falar de escatologia porque eu acho que, como já frisei no início, é um tema que precisaria ser mais recorrente, precisaria estar mais presente nos cultos, né? Infelizmente, são poucas as igrejas que pregam a escatologia, que eu não estou me baseando em linha pré-tribulacionista, mid ou pós, ou pré-ira, ou parcial, não.
Eu estou afirmando mesmo pregar sobre a volta de Cristo, com simplicidade, com pureza, que o mais doutorado, aquele mais íntegro, aquele mais estudioso da palavra de Deus vai entender, e a pessoa mais simples também. Eu creio que é uma importância muito grande, se não fundamental, de falar sobre essa doutrina, a doutrina dos últimos dias, né? Eu esposo uma linha que é a linha futurista, eu sou pré-tribulacionista, sou pré-milenista, sou dispensacionalista, é a linha básica, que são da Assembleia de Deus, da linha pentecostal mesmo, né? Mas eu acredito que todo mundo tem a liberdade para escolher, lógico que baseado em um estudo aprofundado, de uma forma coesa, buscar entender a sua própria forma de interpretar o texto. Tem os mid-tribulacionistas, tem os pós-tribulacionistas, tem, aqui não é muito comum no Brasil, um arrebatamento parcial e tem um arrebatamento pré-ira. Essas duas linhas, elas não são muito conhecidas e divulgadas aqui no nosso país. As três primeiras são mais recorrentes, logicamente que o mid-tribulacionismo quase você não vê. As três principais, elas têm muito fundamento bíblico, todas elas têm, senão não haveria vários e vários debates ao longo da história, principalmente o debate entre o pré e o pós-tribulacionismo, né? Há um debate aí, porque há base bíblica para as duas defesas, né? Eu defendo o pré-tribulacionismo porque eu creio que a igreja não foi destinada para a ira de Deus, de modo nenhum. Cristo não morreu pela sua noiva para que a ira dele fosse despejada em sua noiva. Creio eu que tanto a tribulação quanto a grande tribulação, tanto quanto o princípio de dores que trata ali em Mateus capítulo 24, quanto a grande tribulação, os dois são derramados da ira de Deus. Quando você vai em Apocalipse capítulo 6, ali no finzinho do capítulo tem um versículo que diz assim: caiam sobre nós e nos escondam da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Porque ali, logo no início, logo no desatar dos selos, nós já vemos que a ira de Deus é desabada, jogada contra o pecado, contra a humanidade e contra o pecado. Então, eu creio que nesse momento a igreja já não se faça mais presente aqui na Terra. Mas o porquê que eu defendo que nós mesmo não acreditamos que nós vamos passar pela tribulação, por que eu creio que nós temos que estudar, falar, debater, por que não, e ensinar nos púlpitos de domingo, durante as nossas ministrações. Porque é a nossa maior esperança. Você vê, a gente não estava presente na criação, mas nós estudamos a semana da criação. Nós não estaremos presentes no inferno, mas nós estudamos a doutrina do inferno. Então, eu creio que toda a escritura é boa, é inspirada por Deus, e nós temos que estudá-la num todo. Mas essa é uma doutrina fundamental para nortear a nossa esperança. Paulo, ele confortava os irmãos de Tessalônica com essa palavra, para nos dar esperança. Posso só fazer uma vírgula? Mas é claro, meu Não, amigo, não, fique à não. vontade. Porque eu já ouvi pessoas defendendo o pós-tribulacionismo, e aqui eu também não estou dizendo que é certo e errado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Sim, claro. Quando você disse, né, que a igreja não vai passar pela ira, porque Jesus não morreu pela sua noiva, para ela passar o que ela passou e tudo tal, eu já vi pessoas defendendo que, se isso fosse uma maneira de certificar isso, os primeiros cristãos não teriam sofrido tanto num como que fala? Como que é? Ai, como tem a palavra? Arquípeto, não, como é? O arquétipo. O arquétipo do anticristo, tanto em Nero, depois Sim. ali com os judeus, o Hitler, blá, 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 blá. Né? Tudo bem que os judeus ali não tem como considerar como a igreja, blá, mas os primeiros cristãos, eles defendem que se Jesus realmente não quisesse que a sua noiva passasse por esse sofrimento, que era apenas como que eu posso dizer, uma sombra do que realmente vai acontecer, ali também não teria acontecido. Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas existe também essa colocação. Como que você vê eu entendo. E eu creio que é um argumento razoável, mas cercado um pouco de emocionalismo. Eu vou te explicar o porquê. Explique-me. A perseguição dos cristãos da primeira era da igreja, a perseguição de Nero, cristãos jogados na arena, cristãos queimados para acender ali o jardim de Nero, ou até mesmo dos judeus, né, na Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos ali na Segunda Guerra Mundial. Por que não? Hitler ele foi um protótipo grande do anticristo. Mas você pode ver, Fabrício, que em todos esses momentos e toda a perseguição que há até hoje é uma perseguição do homem e de Satanás contra o homem, não a ira de Deus. Jesus disse que aqueles dias
Nunca houve e nunca haveria uma perseguição e dias como aqueles. Nada se compara. O dilúvio não se compara. Nada se compara. E como eu frisei, são perseguições da humanidade, de Satanás contra a igreja de Cristo. Mas não era Deus perseguindo e derramando a sua ira sobre a igreja. São momentos distintos. Por isso que eu creio que a igreja ela não está, de modo algum, destinada à ira. Não. A igreja, como Paulo disse, é um mistério. A igreja ela não estava presente na Antiga Aliança. Eu não creio que Israel do Antigo Testamento é a igreja do Antigo Testamento, de modo nenhum. Eu faço uma distinção como um dispensacionalista, eu separo os dois povos. Talvez a gente consiga entrar um pouquinho nisso. Há sempre um debate, então Deus tem duas noivas, tal. O pessoal precisa estudar um pouquinho, entender um pouquinho, ler um pouquinho o Antigo Testamento, dar uma aprofundada, não querendo de modo nenhum valorizar que eu leio mais, mas não é isso. Mas eu creio que muitas vezes o pessoal eles tomam um pouquinho no emocionalismo para fazer os seus argumentos. Igual esse argumento que você citou mesmo, eu vejo muita gente usando ele. Mas você tem que separar o que é a ira de Deus e o que é a perseguição dos homens. Isso é totalmente diferente. São períodos totalmente distintos da história. E só para deixar claro, quando você fala que você consegue fazer separação entre igreja e Israel, mas em momento nenhum você está falando da teologia da substituição aí, né? Não, de modo nenhum. Muito pelo contrário, as pessoas... para você ver como que isso é complexo. Essa teologia da substituição, na verdade, quem comete são eles, que dizem que a igreja substitui Israel. Mas eu não acredito disso de forma alguma. A igreja, Israel, Israel. Nós estamos na dispensação da era da igreja, a era da graça. Romanos capítulo 11, nos 2 versículos finais ali, vai dizer que quando se completar a plenitude dos gentios, aí sim, Deus voltará a tratar com Israel. Há um plano de Deus com o povo de Israel. E aí você possa me perguntar, então, serão salvos como? Totalmente pela graça, sempre pela graça, sempre pela graça. E tem a profecia, de Ezequiel também, as duas casas de Israel, né? Os gentios Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive, essa é uma confusão que é muito recorrente. Que as pessoas acreditam que a casa de Efraim é a igreja. Difícil, muito difícil, não creio. Eu creio que há um Israel unificado no final de todas as coisas, e o milênio é o ápice de todas as promessas do Antigo Testamento para Israel. O milênio. Mas a igreja, nós gozamos de promessas celestiais, espirituais. O céu foi feito para a igreja. E você talvez me pergunte, tá, mas se um judeu hoje se converter, ele se torna meu irmão em Cristo, vai morar no céu comigo, mas ele se torna igreja. Não tem como eu, cristão, me converter e me tornar um judeu. Não sou da etnia, não faço parte da nação de Israel. É algo que não tem como acontecer. Uhum. Mas há uma distinção. E eu faço essa diferença entre os dois povos. Por isso que eu creio que Israel, quando nega o Messias, principalmente a profecia de Daniel 9, a partir do versículo 24, que fala das 70 semanas, que era uma profecia específica. O anjo disse, Daniel, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Qual é o povo de Daniel? O povo judeu. Tua santa cidade. Qual que é a cidade de Daniel? Jerusalém. E aí ele começa vários paras, são 7, se não me engano, para dar o fim aos pecados, para cessar o sacrifício. Tudo se cumpre em Cristo, todos os paras. E nós aceitamos todos os paras que eram para Cristo. Eles rejeitaram. Por isso, a 70ª semana de Daniel é específica para o povo judeu e para aquele gentil que hoje está aí brincando com o evangelho, não aceita a palavra de Deus, é aquele que recusa. Então, eu creio que essa última semana, que são os famosos 7 anos da tribulação, esse tempo é destinado para Israel, para tratar com Israel, para purificar o povo de Israel e para o povo que aqui ficar, que perdeu o arrebatamento da igreja. Aí você também colocou que você ia fazer uma distinção pequena de como as outras visões pensam a respeito disso, ou não? Sim, sim. Sim, é simples, né? O midi-tribulacionismo, eles creem em um arrebatamento no meio da tribulação e uma volta para o milênio. Tem um midi-tribulacionista que é pré-milenista, muito difícil o midi-tribulacionista que é pós-milenista, muito difícil, eu praticamente não conheço. E tem os pós-tribulacionistas, que são pré-milenistas históricos, tem os pós-tribulacionistas, que são amilenistas, por incrível que pareça, e essas divisões creem, por exemplo, o pós-tribulacionista crê que Jesus volta após a tribulação, e depois da tribulação, sim, se inaugura o milênio. Tem o amilenista, que é aquele que acredita que nós já estamos vivendo o milênio, que Satanás está preso,
E Então, Cristo já reina através da igreja. foi legal você falar isso, porque acho que foi ontem, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa, assim, totalmente aberta, e a gente conversa, a gente brinca e tal, e ele falou assim, cara, mas eu acredito que o milênio começou na ressurreição de Cristo. Falei, cara, de boa, mas alguma coisa está errada aí. Tem uma Todas, né? coisa que está errada, eu acho. Ele falou, por quê? Se eu ler aqui, a Bíblia fala que Satanás será preso, certo? E depois haverá o milênio. Então, assim, se você acha que é literal, metafórico, não importa. Vai ter um milênio. Só que para o milênio existir, Satanás tem que estar preso. Ok. Vamos lá. Então, se realmente instituiu lá na ressurreição que pode ter sido, alguma coisa tem que parar na igreja, que é culto de libertação, parar de expulsar demônio, parar de Verdade. expulsar Satanás, parar de Verdade. falar que ele é a unha preta, é o unhudo que tem dois dentes. Tem que parar. Capiroto, Tem que parar. Ele está preso. tinhoso. Aí você fala, não, mas eu estou sendo tentado por Satanás. Ele está preso, Verdade. É verdade, alguma exatamente. coisa está errada. Se realmente começou lá, ou Satanás escapou. Cara, eu acho que pior do que isso é um malabarismo que eles têm que fazer. Eu vou ler um texto aqui, que está lá em Leia. Apocalipse, o mesmo texto da prisão de Satanás. Leilo, eilolhe. Ó, aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que estavam sentados aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Lembrando que Apocalipse 20 é o texto do milênio, tá? Aqueles que haviam recebido autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem. Não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. E ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver, até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu te pergunto, você já conseguiu ver alguém que foi ressuscitado e está andando em corpo glorificado por aí? Porque se a gente está no milênio, então a gente já tem que estar com a primeira ressurreição aqui. Aí alguns vão dizer, não, mas a ressurreição é espiritual, é o novo nascimento. Não se encaixa, me desculpe. Malabarismo teológico. Não tem como. O texto é simples. É por isso que a linha dispensacionalista, ela pega pela leitura totalmente do texto da forma como ele é. O texto você lê, logicamente, tem simbolismo. Apocalipse tem. Eu vi a besta que sobe do mar. Você vai ver que é uma alegoria. Você vai procurar um sentido dentro da Bíblia. Mas o problema para mim do amilenismo é que você sempre fica à mercê daquele que é mais espiritual, mais inteligente, para ele encontrar um sentido mais profundo. Mas isso é opinião minha, tá? Tem coisas no Apocalipse que são metáforas, são alegorias para simbolizar algo que vai acontecer de forma real. Sim. Porque as pessoas ficam pensando, é uma besta que sobe do mar, tem que vir do meio do mar. Talvez não vai vir do meio do mar, mas o contexto por trás de como essa besta vai surgir, porque muitas águas, são povos e tudo mais, vai surgir do meio do povo, né? Então, assim, mas vai surgir uma besta. Achar que não vai ter besta só porque era alegoria, não, a besta vai ter. E vai ser duas, né? Um que sobe da terra, um que sobe do mar, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer a outra. Então, assim, agora, você falou uma coisa que provavelmente vai ser dúvida do povo. Aqueles que foram decapitados, que você leu aí, aqueles que foram decapitados, que não aceitaram a marca, que não adoraram a besta e tal. Esses caras, na sua visão, os caras que não subiram no arrebatamento porque estava dando trabalho, conhecia a palavra, estava desviado, vamos dizer assim, brincadeira, ficou. Ou aqueles que participaram desses acontecimentos e começaram a entender que realmente Deus era soberano, a ira de Deus estava por vir e preferiu se converter ali querendo ou não, ali se converteu pelas obras, né? Sim. Não, mas a salvação até na tribulação nós cremos, a linha ortodoxa nós cremos que é pela graça, não tem como alguém ser salvo fora disso. Não tem hipótese alguma. Olha, entenda isso, Fabrício. Isso é até um argumento que às vezes eu vejo alguém querer debater. Vocês creem que na tribulação o Espírito Santo vai ser tirado? Gente, isso é uma besteira, cara. Que o Espírito Santo não vai estar na terra, que a salvação vai ser... Não. Entenda bem. O que é a linha dispensacionalista? Aquela que é mais ortodoxa, dentro do dispensacionalismo, acredita.
O Espírito Santo, ele vai estar na terra e não sai da terra porque ele é Deus, ele está presente em todos os momentos, em todos os lugares. A diferença é que a ação do Espírito Santo vai ser diferente dessa dispensação, voltará a ser como era na antiga aliança. Porque Como se ele ele que vinha, convence o homem do profetas, pecado, da reis, justiça, do juízo, como que a pessoa vai exatamente entender que ela como, estava não tem pecando? como. Isso, exatamente isso. Você vai lá e vem em Apocalipse capítulo 7, que fala dos mártires, dos santos da tribulação, aqueles que estão no céu com folhas louvando a Deus. O final do versículo vai dizer quem são esses. Esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não tem uma outra forma de você ser salvo se não for pelo Espírito Santo, pela graça, mediante a fé. É impossível. Então, essa é uma falácia do espantalho, muito usada. Ah, vocês querem... Não, e eu respondo para você. Se a igreja está no período da tribulação, por que que Deus, então, levanta 2 homens para pegar em Jerusalém, que são as 2 testemunhas? Teria um O monte papel de da igreja profeta. qual é? Teria, Pregar o evangelho. teria um monte de profeta, Um né, para anjo, em pregar. Apocalipse 14, um anjo anuncia o evangelho eterno. Foi Sim. destinado aos anjos pregar o evangelho na nossa dispensação? De modo nenhum. É o papel da igreja. E a igreja não estará aqui para cumprir o seu papel. Mas não significa que não haverá salvação, que são esses aqui. É. Esses que não aceitaram a marca da besta. O contexto é esse, a marca da besta. E Contexto usam, tribulacional. e usam também aquele versículo que diz que há um que impede o aparecimento do anticristo. E muitos acreditam que esse um é o Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo não for tirado da terra, o anticristo não aparece. Mas, se o anticristo tem que aparecer, se ele tem que aparecer antes da tribulação, e para ele aparecer, o Espírito Santo tem que ir levar a igreja, então os pós-tribulacionistas também não podem crer no aparecimento desse anticristo. Essa é uma outra confusão. Essa passagem de 2 Tessalonicenses, que está ali no capítulo 2, começa ali no versículo 5, Paulo falando, irmãos, que de maneira alguma ninguém vos engane, que não será assim sem que antes haja apostasia, a retirada, a partida, a apostasia. Há uma confusão enorme com essa palavrinha, apostasia. As pessoas sempre ligam ela ao afastamento da fé, tudo, mas ela tem que ser analisada dentro do seu contexto. Então, muitas vezes a palavra é usada para afastamento, para separação. É uma palavra que tem que ser usada dentro da polissemia dela, dentro do contexto. É simples assim. Falou em língua Então, estranha agora, hein, pentecostal? Polissemia. Quando você analisa, você vai ver que Paulo está falando da partida, da retirada. E aquele que o detém, eu acredito que seja a igreja. Eu creio que seja a igreja de Cristo, que é aquele que detém a manifestação do anticristo. Porque as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. A igreja de Cristo. Então, quando você analisa esse conjunto de textos, é lógico, claro, há outras maneiras de se analisar, com certeza que há homens muito, pelo amor de Deus, eu não sou ninguém, muito mais intelectuais, muito mais sábios que eu, que analisam de outra forma, e eu respeito, eu até digo que eu prefiro muito mais ouvir alguém culto, inteligente, que discorda de mim, sentado lá dele, aprender com ele, do que um idiota que concorda comigo. Então, existem muitas e muitas pessoas que... Eu concordei com algumas coisas que você falou aí, mano. Você não você tá do outro lado ali. Eu tenho certeza que você não concorda comigo em muitas coisas. Eu não estou concordando com o time que você torce, viu? Eu sou idiota, que eu estou concordando. Não, é nada, pelo amor de Deus. Brincadeira, mano, tô brincando, só para quebrar o gelo, bora. Vamos lá. Mas então, eu creio nisso. Creio que é impossível que nós estejamos vivendo o milênio. O milênio é um período futuro, pós-tribulacional, onde Cristo vem, ele instaura o milênio, e as pessoas, há uma confusão muito grande. Então como é que vai ser? Porque a igreja vai estar aqui em glória. Como a igreja em corpo de glória vai viver com pessoas... A igreja vai ter um cargo de autoridade. É isso que aponta. A igreja vem para reinar com Cristo. Quem vai desfrutar das benéficas dessa terra? Os israelitas, aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que passaram. O milênio será um período de 1000 anos, eu creio que literal, como afirma o texto. Nesse tempo, pessoas vão se reproduzir, vão nascer novas crianças, novos adultos. Vai ser uma época totalmente diferente, porque aí sim Satanás estará preso. Aí sim muitas e muitas pessoas não conhecerão a tentação de Satanás. A Bíblia vai dizer que aquele que morrer com 150 anos será maldito. Então nós vamos ver uma outra época, uma outra dispensação. É o governo de Cristo.
E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 20 que no final do milênio, então, Satanás será solto, para de novo enganar as nações. Então, E aí eu aí te sim, pergunto, o homem é tão ruim que é até ruim, cara. reinando 1000 anos com Cristo, É sem a ruim. influência de Satanás, só que é o seguinte, eles estão reinando com Cristo, não tem influência Sim, de Satanás, mas o pecado de Adão está lá. com certeza, exatamente. Só na igreja não. E o que não entende, inclusive eu fiz um comentário num vídeo de um pré-tribulacionista muito famoso, que eu concordo muito com ele, comentei o vídeo dele, e aí um sabidão, ele comentou em cima do meu comentário, tá, difícil é acreditar que Satanás vai enganar as pessoas com Jesus na Terra. Eu simplesmente comentei, olha, irmão, ele enganou 1/3 dos anjos na presença de Deus no céu. Então ele é astuto. Ele é astuto. E se Nós não vamos... fosse enganar, então ele está dizendo que o que João escreveu foi mentira. Exatamente. É porque talvez não creia dessa forma, né? Não creia que nós já estamos no milênio. Que ele está Também, pode preso, ser, pode ser, pode ser, deve ser mais ou menos nessa linha. pode ser. Mas é isso que eu creio. Eu creio que a igreja, então, ela não passa por esse período de tribulação, a igreja vai ser retirada. Eu bato muito nessa questão da divisão dos povos. Inclusive, hoje estudava um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão dos povos, das Mas, duas promessas. mas após o arrebatamento, como você está colocando, a Sim, salvação que ainda pode acontecer na tribulação, ela vai ser só para o judeu ou para qualquer não. outra pessoa que estiver ali e reconheceu, opa, deu ruim, ou aquele que estava desviado, que não acreditava, assim, nossa, quando falava de Apocalipse na igreja eu corria, mas agora eu estou vendo que está se cumprindo, Jesus me perdoa. A salvação é para judeus e para gentios. Aquele que aceitar Cristo e não aceitar a marca da besta. Aquele que perdeu o arrebatamento. Ah, você está pregando segunda chance? Eu não, a Bíblia. Eu não estou pregando segunda chance. A Bíblia está pregando que mártires virão da grande Mas tribulação. aí que tá, se não fosse segunda chance, por que, que o anjo ia pregar o evangelho eterno? Por que, que Deus ia Exato, mandar exato. duas Duas testemunhas para ainda testemunhas. falar? Porque como assim não é Exatamente. segunda chance? Cara, sabe qual que é o problema, cara? É que a gente tenta olhar as atitudes de Deus da nossa ótica. Nós não damos segunda chance para o povo. Nós não damos segunda chance para ninguém. Tem um grande pregador aí que eu não vou dar o nome dele aqui, vou dar ibope para ele agora, vou dar em outro momento. Ele fala: nós anulamos a cruz de Cristo quando julgamos as pessoas segundo seus pecados. Exatamente. Cara, Exatamente. quem sou eu na fila do pão para falar do pecado do outro? Exatamente. E a igreja, o nosso papel aqui, ele é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus, é tentar fazer com que o máximo de pessoas não estejam presentes nesse momento. Porque, como Jesus disse, não é o Rafael que está falando. Um momento como nunca houve e nunca haverá, desde a fundação do mundo. Ou seja, o dilúvio não é nada, Hitler não é nada, Nero não é nada. As pessoas vêm com emocionalismo dizer, tá, mas os cristãos do primeiro século, cara, eu sei, sofreram. Muitos hoje no Oriente Médio estão sendo degolados, decapitados. A perseguição continua. Mas há uma distinção entre a perseguição dos homens e a ira de Deus. As pessoas precisam separar É porque esses a ira dois de Deus momentos. é contra o pecado, né, cara? E o pecado está na pessoa, a Exato. pessoa vai para a roça. Exatamente, exatamente. Então é isso que eu creio. Eu creio que vai chegar um momento em que Deus volta a tratar com a nação de Israel. Nós estamos vivendo agora a plenitude dos gentios. É o momento e a hora que se completar a plenitude dos gentios, que é o arrebatamento da igreja, aí sim, Deus volta a tratar com Israel. É simples assim. Romanos 11 explica muito. O apóstolo Paulo ele é muito feliz. E eu creio que, em nome de Jesus, a gente vai voltar com Cristo aí nas nuvens e vai poder ver, no final de todas as coisas aí, esse povo também se consertar com Deus aí e ter a sua chance. Tem um Porque, texto que eu achei, que eu estudando hoje, eu procurando algumas coisas, né? se, Um amigo meu muito próximo, a gente conversando certo dia, ele falou assim, tá, mas então Deus tem duas noivas? Eu falei, não, Deus não tem duas noivas, nós estamos na dispensação da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Mas isso não significa que Israel também não foi chamada de noiva. Oséias, capítulo 2. sim, Olha para você ver como o capítulo aqui, eu vou ler antes dos versículos que eu separei, o contexto. Oséias 2, eu vou começar do 15. E lhe direi, as suas vinhas dali, e o vale de Arcor, por porta da esperança, e ali contará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, Israel.
quem subiu de Egito, nós não temos ponto pacífico para qualquer um. Quem foi tirado da terra do Egito foi Israel. A igreja, de espiritual, gente, pelo amor de Deus. Versículo 16, naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não me chamareis mais meu Senhor. E da sua boca tirei os nomes de Balins, e não mais se lembrará desses nomes. Versículo 18, e naquele dia farei por aliança com as feras do campo e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e farei deitar em segurança. O verso 19. Vou ler até o 23, rapidinho. E depositarei comigo para sempre. Desposar-te-ás comigo, e com justiça, e com juízo, e com benignidade e misericórdias. E desposar-te-ei comigo em felicidade, e conhecerás que eu sou o Senhor. E acontecerá que naquele dia que eu atentarei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e esses atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao masto, e ao azeite, e esses atenderão de Israel. O versículo 23. E semearei para mim na terra, e compadecer-me-ei daquele que não obteve misericórdia. Esse, para mim, é matador. E direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Israel, nessa dispensação, está sendo deixado de lado, mas Deus voltará a tratar com a nação de Israel. Para mim, esse texto, ele é matador. Vai haver um momento que Deus voltará a tratar Israel como sua noiva. E as pessoas, às vezes, ficam... Gente, só se aprofundar um pouquinho mais. Porque a palavra fala que nós, como jambuzeiros, fomos enxertados na oliveira. Romanos 11, a boa oliveira. Né? Então é o seguinte, a essência são eles. Sim, nós somos participantes. Nós estamos usufruindo daquilo que eles, em algum momento, rejeitou. E eu acredito que seja um silêncio do próprio Deus para que nós tivéssemos essa chance. Né? O texto de Romanos 11 é exatamente isso. Então, para mim, é o seguinte, nós somos a noiva porque nós estamos enxertados na oliveira. A promessa é da oliveira. Nós estamos enxertados. E quem nos enxertou ali? Cristo. Exatamente. Agora, se eles quiserem usufruir disso, é só fazer o quê? Jesus, amém. E outra, e as coisas estão acontecendo, não sei se você sabe, mas está um movimento bem grande aí, porque tem um rabino, né, que há muito tempo está pedindo isso, que é chamado até o Tribunal de Jesus. Parece que eles querem fazer uma reunião, alguma reunião solene, alguma coisa, porque esse rabino quer defender Jesus como filho de Deus. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo. O terceiro templo já está lá. Sim. Falta pouquinha coisa para os caras inaugurar. Então, assim, cara, as pessoas falarem sobre duas noivas, mas é que eu falo para você, é porque e você falou, poxa, Fabrício, eu sou pentecostal, tenho os reformados, e tá legal, show de bola. É que eu falo, cara, sempre tem as mazelas, né? Todo mundo fala, poxa, Lutero foi lá em pau, pregou lá as 95 teses, tá legal, Lutero. Mas Lutero morreu crendo na transubstanciação dos alimentos. Sim, continua, verdade. Beleza. Verdade. Lutero, pô, se não fosse ele, não teria reforma, tá, beleza. Lutero que começou com essa história da substituição. Sim, verdade. E aí? Antissemita, ele era antissemita. Sabe, antissemita assumido. Então, cara... Você citou o texto de Romanos capítulo 11, só quero citar os versículos aqui para ficar claro, né? Isso, Romanos 11, besteira, né? Entendi. Versículo 25, olha só que Paulo diz, irmão, eu não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o quê? Um endurecimento em parte. Quando dizem parte, não é todo Israel que experimentou, porque há judeus que se converterão durante a história, se converteram, né? Até que chegue o quê? A plenitude dos gentios. E assim como está escrito, todo Israel será salvo. Virá de Sião um redentor e desviará de Jacó a tua impiedade. Outro texto para mim que é irrefutável. É irrefutável. Quando você junta Oséias, junta esse texto, você vê que há um tratamento. Outra coisa, quando você entende o que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 9, um texto muito usado pelos calvinistas, como a bomba do arminianismo, a criptonita, e para mim uma forma terrível de ver o texto, colocam ali a forma de interpretação, a ótica totalmente.
como se Deus já tivesse predestinado Esaú para o inferno, Faraó para o inferno. O texto não diz nada disso. Mas ali é uma eleição corporativa de povos. E ali, o povo, a nação que foi escolhida através da linhagem de Isaac, está ali, de Isaac e Jacó está ali. É a nação que vai continuar até o fim, porque as promessas foram feitas a eles. E se Então, nós Esaú tivesse adorado, falou assim, Isaac, eu quero adorar o seu Deus. Deus ia rejeitar a adoração de Esaú? Esses homens, até o próprio Ismael, eles erraram, tal, fizeram união, casaram com mulheres estrangeiras, que era proibido, tal, mas você vai ver que Deus, ele teve misericórdia, principalmente quando você vê no contexto de Ismael. Mas esse é um outro assunto, que não vem ao caso, mas quando você, senão a gente vai entrar em, e é melhor... Mas quando você vê que há um tratamento de Deus, porque a dispensação é a dispensação da igreja. Nós estamos vivendo a era da igreja. Ai, Deus não tem dois povos. Gente, aí usam Efésios 2,14 e separou a barreira e quebrou o muro da separação. Quando você lê o texto... É separação do homem e Deus, velho. Não é separação de povos e povos, meu pai. Não, e também tem outra coisa que eu acho que é o que eu falo para você. Uma leitura corrida do texto, ela realmente parece que está apontando para aquilo que eu quero dizer. Efésios 2,14. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Dispensação da graça, salvação por meio de Cristo. E simples assim, porque a porta era aberta para os judeus apenas, mas agora foi aberta aos gentios. E diz assim, por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade, que separava o quê? Judeus e gentios. Outros vão dizer que a barreira da separação era a inimizade. Essa é a barreira de separação. Esse é o muro de separação. Não tem nada aqui dizendo que agora Deus, na forma de etnia, separou Israel, agora todos... Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Há muita discussão nesse meio sobre a questão dos povos, né? Mateus 24 também, que Jesus disse que não passaria essa geração. Cara, você acredita? Essas coisas aí. Você acredita que eu tive que ouvir de uma pessoa uma vez que se diz crente, que lê Bíblia, que ama Jesus, que é do fogo, que tem dom espiritual. O cara falou assim, Fabrício, eu odeio judeu, cara. Eu falei, mas você acabou de falar que você ama Jesus, amigo? Jesus era o quê? Acho que era coreano, africano, angolano, americano, paraguaio, sei lá, argentino não. Não tô brincando. Cara, você acredita nisso? O cara falou isso pra mim. Eu falei, amigão, mas alguma coisa errada aí. Sim, há muita coisa errada. Eu acho que a gente não pode subestimar povo nenhum e também não pode superestimar ninguém. Ai, os judeus. Não. Vamos tratar todo mundo igual. Todo mundo não é superestimar os judeus, tá? Sim. Só que os judeus têm um Deus que os defende. E ponto final. Não interessa. Eles fizeram merda. Não interessa. Deus está lá e vai defender. Quem vai tratar é Deus. Pode pegar todas as nações que se levantaram contra Israel até hoje. Se elas não sumiram, elas não têm mais proeminência no mundo. Ok? Vamos falar do Egito, mano. Verdade, quem é o Egito hoje? Verdade. Né? Pega aí, pode pegar aí qualquer outro povo aí. Cadê os verdadeiros assírios? Cadê? A própria profecia de Ezequiel 37, né? Que fala de novo da ressurreição da nação de Israel, né? Do Estado de Israel. E Isaías, se não me engano, capítulo 61 também fala sobre pode uma nação nascer em uma só hora, e a gente viu que se cumpriu. A nação voltou a ser nação em 1948, com o voto de um brasileiro, o voto Minerva, né? Sim, então a gente tem ali, a história mostra a própria Guerra dos 6 Dias, o povo... Sim, com pouquíssimos, né? História maravilhosa sobre essa. Então é difícil você defender. E essa teoria da substituição, quem faz é eles. Chama de supersensionismo, né? Que é o que separa mesmo, e não só separa, fala que a igreja é o novo Israel de Deus, confundindo algo que Paulo diz, achando que agora a igreja tomou papel. Uns dizem que a igreja é do Antigo Testamento. Não, a igreja era um mistério. A igreja era um mistério. Efésios 3:10, um mistério. Mistério. Então não havia igreja no Antigo Testamento. Israel não é igreja. Isso não tem fundamento. Mas, assim, claro... a igreja não é Israel, mas Israel pode ser igreja. Com certeza, exatamente.
Porque nós estamos na dispensação da igreja. A igreja que a gente está falando aqui é noiva, viu, gente? A igreja que a gente está falando é noiva, tá? Não é a placa que você defende, não, viu? É a igreja, noiva. Não é a placa vai chegar um momento que a porta se fechará. Aí sim, a dispensação da igreja termina. Aí vai começar a tribulação. Mas nós estamos vivendo essa dispensação. Creio que é o momento da igreja pregar o evangelho, falar do amor de Deus. É difícil até utópico a gente imaginar que as divisões vão cair por terra, mas eu creio que naqueles que realmente estão centrados, que seguem mesmo a doutrina de Cristo, aqueles que levam o evangelho com seriedade mesmo, se defendem como irmãos em Cristo, aqueles que não têm doutrinas que arranham os pilares principais do cristianismo, como a cristologia, a salvação em Cristo Jesus, através da graça mediante a fé. Isso nós estamos ligados, e pode ser calvinista, pode ser arminiano, pode ser pós, mid, tribulacionista. Pode ser corintiano. Pode ser corintiano, palmeirense, forte. São doutrinas secundárias, não são relevantes para a salvação. São doutrinas que são gostosas para debater, para a gente colocar ideias, porque a nossa fé é uma fé móvel, ela não é uma fé estática. Então, Deus deixou esses mistérios para que a gente, entre nós aqui, nos gladiássemos no bom sentido, obviamente, né? Sim. Para que a gente conseguisse chegar aí no entendimento. Eu discordo de você, mas concordo nisso e assim por diante. Mas agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer para os dois lados, porque eu penso dessa forma. Então, para mim, se eu me perguntar, Fabrício, você é pré, é pós, eu falo, cara, eu quero estar atento aos acontecimentos. Porque é o seguinte, eu vou agora fazer uma pergunta básica para você, hein, Rafael. E não vai desligar a câmera, não. E não fica pedindo ajuda da esposa, não, que eu vi aí você olhando. Não vem pedir. Escuta aí, já separa o texto. Não vem pedir ajuda para os universitários, não. Ok? Respeito a posição dos pré-tribulacionistas, porque eu creio em muitas coisas do que os pré-tribulacionistas colocam, assim como eu acredito em muitas coisas que os pós falam e falam, nossa, Fabrício, está no meio do caminho. Não, eu estou tentando entender. Não. Agora, uma pergunta que eu te faço. Vamos lá. Sim. Rafael creu por toda a vida que vai haver arrebatamento. E glória a Deus que aconteça. Ok? Mas o Rafael, mesmo crendo piamente nesse arrebatamento, o Rafael também se prepara para passar a tribulação? O Rafael está preparado? Se não deu certo o arrebatamento, você tem que ver o seu filho ser torturado? É só isso que eu pergunto para a galera. Amigão, você está com Cristo? Porque, primeiro, se você não estiver com Cristo, se acontecer arrebatamento, você fica. Primeiro ponto. Se você acredita no arrebatamento, a coisa mais importante para mim, você está temendo, você está servindo, você está vivendo uma vida piedosa, de santidade, porque sem isso você não vai subir. Sim. Tá bom? Então, beleza. E o que você falou é perfeito. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16, ele diz, os mortos que morreram em Cristo. Você tem que estar em Cristo para ser arrebatado. Porque se os mortos estavam em Cristo, sim, vamos ter que estender para que nós... E o vivo tem que estar em Cristo também. Entendeu? Então, eu coloco assim... Concordo. Eu vou concluir, você vai dar a sua resposta aí. Pode pedir, pode falar para a esposa folhear a Bíblia aí que vai chegar lá. Cara, você está em Cristo, beleza. Aconteceu arrebatamento, top, eu fui. Se não tiver em Cristo, não interessa se é arrebatamento, se é mid, se é pós, se é pré, se é histórico, você vai rodar. Então, assim, qual a maior importância das teorias, das teologias? É ensinar a estar em Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto, que aí eu passo para os outros, né? Se você não está em Cristo e não passou pelo arrebatamento, você não vai conseguir ficar sem aceitar a marca. Você não vai suportar a tribulação. Então, se você crê realmente que você vai passar pela tribulação, você realmente está firmado nas promessas, você está realmente somente romantizando a tribulação. Você mesmo disse que haverá uma situação que nunca houve. Não vai ser uma unha encravada. Não vai ser a perseguição do líder. Não vai ser a política contra você. Vai ser a ira de Deus contra. Né? Aí eu te pergunto, se a pessoa não estiver em Cristo, independente do arrebatamento, ela também não vai suportar a tribulação. Então, como que eu penso, Rafael? Eu, Fabrício, eu quero estar preparado. Ai, faca nos dentes. Ai, não. Alguém chega lá e fala, mas não, vamos embora. Não chama nós para ir embora. Não vai precisar guerrear. Bora! Vamos embora! Agora, se eu ficar, não estou dizendo que é errado, tá? Se eu ficar esperando essa bandeirinha de paz aí, que vai levar a galera embora, sem estar preparado para a guerra, eu posso me frustrar.
Sim, com certeza. Por isso que eu só te perguntei. Mas, Rafael, por que eu tô te Não, tá perguntando, certo. Rafael? Porque tem pré-tribulacionistas românticos que, tipo, eu não tô nem aí, eu vou embora. Entendeu? Eu vou embora. Ó, por que eu estou falando que existe um romantismo muito grande em relação às vezes que, né, existe a racionalidade do negócio, existe o conhecimento, existe o lado espiritual, mas existe o lado romântico também. Só para você ter noção, uma vez eu estava conversando com um pastor e ele falou o seguinte, cara, vai ficar 50 e vai embora 50. Eu falei, tá, você está usando aquele texto lá que dois estarão no campo, um vai e outro fica. Dois estarão deitados na cama, um vai e outro fica. É isso? Então vamos pegar a nossa igreja. Vamos pegar o nosso povo. Nós temos 200 membros aqui. Você crê que desses 200 membros, 100 vai e 100 fica? Na sua lógica, teria que ser assim. Ele falou, vamos dizer que sim. Eu falei, tá. Aí eu te pergunto, o que a igreja está fazendo, preparando para esses que vão ficar? Ou tipo, eu vou embora, quem que ficou que se lasque, não buscou, não orou, não jejuou, não leu a Bíblia? Peraí, onde está o amor nisso? Se realmente existe, por que a igreja não tem um sítiozinho, uma fazenda escondida em algum lugar, aonde que está ensinando? Não estou falando para guardar alimento, não. Eu estou falando para ensinar o povo a cultivar. O povo hoje não sabe plantar uma cebolinha, não sabe, não sabe, não sabe. Agora, eu te pergunto, e se a igreja inteira não for? Como é que faz? Deve passar, verdade, com Vocês estão certeza. preparados para isso? Então a gente tem que parar com o romance. Aí, eu vou querer que você fale uma frase que você falou para mim aí nos bastidores, que você não está se preparando para ser arrebatado. Você vai ser arrebatado porque você está se preparando. Porque você está Exatamente. preparado. Então, fala você que você tem mais autoridade para falar do que Não eu. estou me preparando para o arrebatamento. Eu sou arrebatado porque eu estou preparado. Nasci Ou seja, pronto, você fala, se nasci prepara pronto. para encontrar com Cristo. Até porque, como já dito, né, a gente não sabe o dia que a gente vai embora, que a gente vai partir daqui. E você vai estar com Cristo do mesmo jeito, vai estar de frente com Ele. Então, eu creio que como eu falei, o crivo que Paulo usa lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, é estar em Cristo. Nós temos que estar em Cristo. Se você está em Cristo, você está preparado para ser arrebatado. Meu irmão, se você vai ser antes ou se vai passar, aí o futuro vai dizer. Mas nós temos que estar em Cristo para suportar. Eu me lembro de uma história que um pastor que eu gosto muito de escutar, pré-tribulacionista pesadíssimo, pastor Natão Fino, não sei se você já ouviu falar dele. Já. Ele conta que o pastor dele, uma vez, ele estava confuso quanto a isso, e aí ele chega no pastor dele e pergunta, pastor, estou estudando essa história da escatologia, e eu queria saber, a igreja, ela passa pela tribulação, não passa? Aí disse que ele chamou ele de canto, meio sem saber o que falar, e falou assim, ó, Natan, ore para que não passe, mas esteja preparado caso tiver que passar. Nossa. Então é bem isso que acontece. É bem isso, acho que é perfeito. E como eu disse já, são linhas de interpretação. Existe muita gente boa do outro lado que interpreta de outra forma e tem total respeito meu. Mas eu tenho convicção naquilo que eu defendo, né? Então a Sim. gente defende com convicção. Mas, Rafael, o que eu não acho errado é que cada um defenda a sua visão, principalmente porque Sim, a Bíblia dá esse alimento. Porém, sim, o sim, próprio Paulo fala que nós conhecemos em em parte. parte. Por Praticamente mais que ele tudo. estivesse falando da glória, por mais que ele esteja falando da excelência de Cristo, por mais que ele esteja falando do conhecimento das coisas de Deus, tudo que nós conhecemos é em partes. O que me deixa triste é que as pessoas não querem vir para a mesa conversar. Sim, certo. Rafael, Verdade. cara, você pensa assim, cara, e realmente você está falando coisa aí. Cara, não tem como agregar? Não tem como a gente estar juntinho Opa, eu concordo plenamente, cara. semi-arrebatado e na tribulação, Vamos embora, vai ter que passar ou vai ter que subir junto. Tanto faz. entendeu? É o que É, falta, é esse tipo sim, de situação. É isso que sim. não era para ter na igreja. O Cara, amor cristão mesmo, é verdade mesmo. Você tem o amor porque fraternal entre irmãos. você vê, Verdade. quando Paulo vai lá no Areópago lá, e os caras falam, mano, a gente não tá afim de ouvir você hoje. Por quê? Porque a gente já conversou muito. Não foi que eles estão brigando. Eles não falaram que não queriam ouvir Paulo porque era uma visão diferente. É porque eles já estavam cansados de conversar, de discutir sobre os outros. Agora, a gente não tem isso, velho. A gente não tem essa coragem. É humildade. Humildade. De falar, gente, eu tô olhando por esse lado. Mas me explica o seu lado. Deixa eu entender o seu lado. Sim. E Porque, tem cara, fundamento, viu? Com certeza. porque sabe o que me preocupa? Mais ainda?
É o Rafael, eu estou usando você como exemplo. Tá? O Rafael chega para mim, Fabrício, Deus me falou isso. Ah, o Fabrício bem, Rafael, mas Deus me falou isso. Só que o que Deus falou para você e falou para mim, está mandando cada um para um lado. Que Deus é esse? Verdade. Só que aí eu venho e falo, uns acreditam, só para você ver como são as coisas, uns acreditam que cessou-se os dons, mas vivem batendo no peito que foi Deus quem falou. E desculpa, até brinquei com um amigo meu, disse, querido, desculpa, não foi Deus quem falou. Você usa frases de um homem que vocês colocaram num lugarzinho aí que não deveria estar, porque é segundo fulano falou. Ai, como disse fulano. Falei, desculpa. Eu prefiro ficar com o que o homem da mão furada falou, o que pessoas que realmente entenderam o propósito dele falou. Né? Agora, você não crê nos dons, mas acredita numa revelação, numa doutrina? Ah, mano, pelo amor. Essas questões, essas falácias, são tudo falácias, né? A própria questão do pré-tribulacionismo, não sei se a gente ainda tem tempo para me entrar numa seara que eu queria aproveitar Tem. para refutar um pouquinho Eu algumas sou coisas que dono eu do vi, né? canal, eu que organizo esse negócio aqui. Não tem. Pode Então, vamos falar. lá. Há muitos pós-tribulacionistas, alguns amigos meus usam, falam, você crê numa doutrina que é nova, 1830, você crê na sua doutrina, ela não vem dos pais da igreja, a sua doutrina, ela vem baseada na visão de uma menina de 15 anos. Cara, essa é a maior falácia do espantalho que eu já ouvi. Porque, vamos lá, só para contextualizar. Muitos pós-tribulacionistas, eles dizem que a Eles nossa põem, linha de interpretação eles põem culpa no dispensa Scofield também, não põe? da Bíblia tal, sim, mas eles dizem que a nossa linha ela é baseada na visão de uma menina chamada Margaret MacDonald. Essa menina era de uma igreja muito complicada da época dela, e ela teve algumas visões. Então, o que eles defendem? Eles defendem que John Nelson Darby, que é aquele que sistematizou o dispensacionalismo e a nossa visão, ele se baseou nas visões dessa menina. Só que vejamos bem, vamos analisar. John Nelson Darby, ele era um homem culto, poliglota, um teólogo já formado, um homem que falava vários e vários idiomas, muito culto, inteligente. E afirmam que ele, baseado na visão dessa menina, ele formatizou a nossa doutrina, a forma como nós pensamos e etc e tal. Só que quando você vai estudar a história, um pouquinho só, você vai ver que não é assim. Eles usam esse espantalho, muitos por ignorância, por aquela questão que eu falei no início do vídeo, o REC repete. Eu escutei o Paulo Júnior falar. Eu escutei fulano falar. Aí fala. Busca um pouquinho, dá um Google. Hoje é tão simples, estuda um pouquinho. Margaret MacDonald, ela fazia parte de uma igreja muito complicada, tinha muita heresia na igreja, e ela teve uma visão aos 15 anos de idade. Só que, pasme você, qual foi a visão dela? Margaret MacDonald, ela acreditava num arrebatamento que fica até difícil de falar, deflagracionista. Eu vou te explicar o que é isso, o arrebatamento que ela acreditava. Que a Terra ia passar por um grande colapso. Mas antes desse colapso, apareceria no céu o sinal do Filho do Homem. E para aqueles que tinham visto e conseguissem enxergar esse sinal do Filho do Homem no céu, esses passariam pela tribulação toda e no final seriam arrebatados para fugir da grande deflagração, que seria uma calamidade, guerra, algo que nunca houve na história, segundo a visão dela. Só que é muito estranho isso, porque, primeiro, não é pré-tribulacionista. A visão dela é uma visão mais pós-tribulacionista, porque é no final. E os cristãos arrebatados, nesse contexto, ficariam suspensos no ar por volta de 40 dias. Depois dos 40 dias, voltariam para a Terra e inauguravam o milênio. Ou seja, é uma visão que não tem absolutamente nada, mas nada a ver com o que John Nelson Darby ele sistematizou. Por que isso se tornou recorrente no meio cristão? Por que muitos repetem isso? Existe um homem muito piedoso, um pós-tribulacionista chamado George Led, você já deve ter ouvido falar dele. Em um dos seus livros, ele faz algumas citações sobre Darby. Ele cita, mas de forma bem respeitosa e carinhosa, falando que Darby resgatou a visão futurista para a escatologia daquela época, que estava meio apagado. Entende-se que naquela época o que predominava era a visão preterista. A visão preterista ela era mais comum da época, que Darby John Nelson Darby resgatou a visão futurista.
E então ele faz uma citação contemporâneo de Darby com Margaret MacDonald. E alguns já supõem, tá vendo? Foi ela que deu a visão e através da visão ele sistematizou. Então essa é a maior falácia do espantalho que existe. Isso é bom deixar claro aqui, tomara que muita gente veja isso que eu estou falando, porque constantemente em debates você vai ver pessoas usando esse argumento, e muitas vezes o próprio pré-tribulacionista, ele não está amparado de argumentos para defender aquilo que ele acredita. Não está amparado. Repete, escuta, fala. Mas tem que dar uma procuradinha a mais, tem que estudar um pouco mais, tem que Mas aquilo que eu te pouco falei, mais. Rafael, a falta de interesse. Exato. É falta de interesse. O César Cavalcante, que é um excelente teólogo, me espelho muito, adoro ver ele pregar, um grande homem de Deus, mas que está no meio pentecostal pós-tribulacionista. Ele é ótimo, cara, e ele é pós-tribulacionista, e eu aprendo demais com ele. Mas eles pegam argumentos dele e pegam argumentos de outro pós-tribulacionista, não estuda, não entende, não fundamenta a fé, para vir tentar um debate saudável, e fica jogando essas... Eu vou fazer uma brincadeira aqui antes que alguém me julgue, tá? Vamos lá. É nessas horas que eu falo que se nós tivéssemos, tá? Se nós fôssemos salvos por mérito, a gente estudaria mais. A gente buscaria mais. Só que como foi de graça, pra gente foi de graça. O preço foi alto, mas pra gente foi de graça. Tipo, pra quê? A gente mete a boca num monte de formas de se entender Deus fora do que a gente entende. Não vou nem colocar como religião aqui para não ficar, né? Só que é o seguinte, os caras lá pagam o preço por aquilo que eles creem, com medo, muitas vezes, por obrigação, por doutrinação, mas os caras estudam, os caras respeitam o que está escrito nos livros deles, não questionam o Deus deles. E quando eu falo de questionar Deus, não é no sentido que eu não posso perguntar as coisas para Deus, não é isso. Questionar a Deus é tipo, mas o Senhor criou homem e mulher, e por quê? Tem que ter um meio termo. Não é isso que eu estou falando. Entendeu? Só que essa questão da gente ter essa liberdade da graça, cara, isso tornou um monte de ameba no nosso meio. Era para ser melhor. Era para ser melhor. Eu não tenho obrigação, eu faço por amor. Eu não tenho obrigação porque eu estou falando junto com o autor do livro. Ele vai me trazer revelação. Mas, cara, como é difícil. Você está contando uma coisa aí que provavelmente 90% dos pré-tribulacionistas ou dos pós-tribulacionistas que falam sobre isso não sabem disso. Fabrício, até que eu vou fazer um relato pessoal meu, algo muito pessoal mesmo, e a gente já conversou em outra feita sobre essas questões. Rafa, eu sou muito avesso a aparecer, a gravar vídeo, sabe? Igual o Michel faz com excelência, maravilhosamente ele grava, ele posta os conteúdos, eu acho que ele tem muito conteúdo, graças a Deus. Mas eu sou muito avesso, porque, primeiramente, eu realmente, muitas vezes, eu não me acho à altura. Porque o que mais tem, vamos combinar, o que mais tem hoje em dia são os pseudo-teólogos. As pessoas que, primeiro, não estudam, as pessoas que primeiro estudam simplesmente o REC repete e já acha que é doutor, senta na frente de uma câmera e começa a ensinar o povo na internet. Ora, calma, eu vou estudar um pouco mais, eu vou me aprofundar. Se isso for o que Deus quer para mim um dia, eu farei. Mas farei com excelência. Eu sou um seminarista ainda, estou correndo atrás do prejuízo, estou buscando aprender. Quando Deus, então, me deixar totalmente pronto para fazer isso, aí sim, eu vou me sentir com autoridade e tal. Só que eu não vejo esse mesmo cuidado em muitos irmãos, infelizmente. Muitos irmãos se acham muito doutores e aí sai jogando ensinamentos pela internet. É terra de ninguém também, né? Agora eu vou dar uma de profeta aqui, não interessa se você vai gostar ou não, tá? Você mostrar esse zelo, ótimo, lindo, maravilhoso, totalmente plausível, bato palma. Só que, cara, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você nunca vai estar pronto. E não vai dar tempo, talvez, né? Não, você nunca vai estar pronto, cara, porque quanto mais você conhece dele, mais você vai saber que tem mais para conhecer. Eu entendo o que você quis dizer, é zelo, sim. Mas, cara, na boa, vou ser bem sincero, e agora vou usar o seu para falar do meu aqui, ok? As pessoas veem aqui esse filtro, vê bonitinho aqui, vê lá o Instagram, tal. Cara, se eu fosse esperar ter estrutura que eu ainda não tenho para poder fazer um podcast de peso, que nem tem um monte na internet aí, eu nunca teria conhecido você, eu não teria feito 101 gravações. Que legal.
Por quê? Deus falou, cara, faz. Sim. Entendeu? Eu entendo o seu zelo, só que às vezes o seu zelo talvez não seja nem vindo do Rafael, e vindo de algo que não quer que você abra sua boca. Sim, concordo, Porque, concordo. cara, Mas no meu como caso, que a gente assim, aprende? Como que a gente aprende? Errando, sim, com errando. certeza. Sim. Mas a questão minha, Fabrício, do meu Eu, zelo mesmo, eu entendi, eu eu entendi. sempre, sim, sim, não, mas também eu sempre converso muito com a minha esposa, que eu creio que aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, ele sabe o que Deus quer para ele. Sim, Então, eu sempre vou estar com as portas abertas para fazer se for necessário. Mas eu creio que o meu chamado é na igreja local, aquele lugar que Deus me amém, colocou. Eu amém. tenho muita coisa para aprender com eles e para dividir com eles. Eu tenho muito isso comigo. Mas é lógico, se Deus me chamar para ministrar em outros lugares ou até para outros lugares, eu sou como diz o Espírito guia para onde vai, a gente não sabe onde o vento sopra. João 3,8. A gente está sempre esperando que o Espírito tome as rédeas. Então, ainda para mim, é um momento de me conservar um pouquinho. Mas Mas, vamos ver. ó, Vamos ver o só que para você Deus vai entender, falar. eu não estou dizendo no sentido de você ter que vir gravar, no sentido Não, não, de não. fazer o que o Ótimo. Michael Cara, faz, participar nada aqui é disso. maravilhoso. O Sim, que eu sim, quis sim. dizer para Não, você só é estou que mesmo, explicando as diferenças. sim, mesmo lá para sua comunidade de Sim, fé, sim. talvez você, poxa vida, esse assunto aqui, cara, ainda não estou pronto para tratar. Não, aprenda com Sim, eles, sim. comece o entendimento. Isso, exatamente. Foi nesse Não, sentido sim, que eu quis dizer, tá? Não estou o que refutando, não. assim, para englobar tudo que eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer aqui é simples, é assim, é que você vê que muitas vezes esse zelo falta a alguns irmãos. Falta, isso eu sei. É simples assim, porque eu acho que você está compreendendo o que eu quero dizer. Eu vejo você fazer muitas dinâmicas lá no seu canal, e são excelentes, porque ensina de forma prática. Coisas simples de forma prática, que trazem ensinamentos profundos. E você faz com excelência. Não estou falando aqui porque você é meu amigo, mas você faz com excelência. Só que tem pessoas que não entendem que, às vezes, você ensinar de forma errada, pessoas aprenderão de forma errada, Sim, praticarão de forma errada. sim. Por isso que eu busco clareza do espírito. Por isso que eu tenho esse zelo. Eu não me acho muitas vezes suficiente para fazer vídeos, mas respeito quem faça, entendeu? E vou estar sempre de porta aberta para alguém. Ó, vamos participar comigo, Rafa? Vamos lá, cara, a gente está aí disponível. Mas acho que Bom, Deus também, ele entende o perfil de cada um. não, Como eu lógico que disse, tem o entende. próprio Michel, que faz de forma excelente, você também, e tem outros amigos que também fazem de forma excelente, só que não é o caso de todo mundo. E hoje em dia Não, todo mundo quer ser doutor na internet. não, não, É não. esse que é o maior medo. Tanto é que Tudo vai para esse. o nosso canal aqui, o único intuito que ele tem, cara, é de ligar esse botãozinho de alerta. Se as nossas divergências, a diversidade a gente não liga para elas. Ligar um botãozinho de alerta, que as nossas divergências estão nos afastando da convergência e da unidade. Sim, É só verdade. isso. Ali, cara, mas eu não creio como você, eu não quero que você creia, eu quero que você sente na mesa comigo. Verdade. Entendeu? Muito bom. Tem até tem um pastor que fala que Deus criou a comida não foi para matar a fome, foi para realizar encontro, Verdade. né? Rafa, por enquanto, tudo que você trouxe aqui para mim foi muito pertinente. O que eu vou somente pedir para que você faça as suas considerações finais, só por causa do tempo, e a gente vai ficando por aqui, meu querido. Fechou. Bom, trouxe a linha de interpretação que eu acredito que seja mais coerente com as escrituras, aquela que realmente vão andar lado a lado com as promessas que Deus tem para a igreja, que tem para Israel, que ainda há de se cumprir. Deus não é homem para que minta. Então, as promessas feitas a Israel, elas se cumprirão no contexto milenar. E eu creio que, como eu já disse, também já frisei, nós não temos que nos preparar para sermos arrebatados. Cristo pode voltar para mim essa noite, eu não sei. Pode voltar para você que está ouvindo ainda esse mês, ainda essa semana. Não estou desejando a morte de ninguém, pelo amor de Deus. Mas nós sabemos que para o cristão morrer é lucro. Então, nos preparemos para encontrar com Cristo, seja por meio do arrebatamento da igreja, onde ele vem até as nuvens. E é bom separar isso também, a volta de Cristo visível, a parousia, a volta que todos verão não é o arrebatamento, porque o arrebatamento ele vem nas nuvens. Quem vê? Aquele que tem que ouvir a trombeta tocar. Quem não vai ver é o mundo que vai estar despercebido. E eu creio que se a igreja trabalhar unida,
trabalhar de mãos dadas, todas essas diferenças de interpretação, elas vão ficar para trás e a gente vai conseguir convergir, como diz o meu amigo aí, entender que Cristo é o centro, é o alvo, e assim eu desejo que todos fiquem com ele e que a graça e a paz do Espírito Santo estejam com todos nós aí. É isso. Obrigado de coração pela oportunidade. Rafael Gustavo, eu estou muito feliz de ter ouvido você e poder trocar mais uma vez um pouco de ideias com você. Agradeço o apoio aí que você tem trazido para o canal, né? Precisar, você sabe, né? Com Só certeza. Eu peço a Deus, né, que Ele continue abençoando sua casa, seu ministério, sua bem. família, e que Ele te ajude a ser uma dessas pessoas que consiga trazer pessoas para a mesa. Quem você falou, cara, eu tenho amigos que são pós, são amigos que são mid, são amigos que não é nada, mas vamos voltar para a mesa, vamos conversar. Com certeza. Então, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. A gente vai se despedindo aqui. Rafael Gustavo, Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigado, Fabrício. Abraço. Tchau.